meus amados e amadas. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. Nesse tempo em que estamos em casa, juntos como família, estamos sempre procurando alguma coisa para fazer. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma receita de um bolo de chocolate maravilhoso que a irmã Irani emprestou para nós. A maneira como nós fazemos o bolo é semelhante à maneira como Deus forma a sua igreja. Então vou aproveitar a oportunidade para que vocês entendam também o melhor o que é ser igreja, o que é ser família de Deus, o que é ser corpo de Cristo. A palavra de Deus nos diz que quando nós aceitamos o Senhor Jesus como Salvador das nossas vidas e o convidamos para fazer parte da nossa vida, os nossos pecados são perdoados, o nosso nome é escrito lá no livro da vida, passamos a fazer parte do corpo de Cristo, da família de Deus, da igreja de Cristo. Vejamos o que o texto diz em Coríntios, capítulo 12, versos 12 e o 27. Diz assim: nossos corpos têm muitos membros, porém esses muitos membros formam um só corpo, quando são todos postos juntos. Assim acontece com o corpo de Cristo. Agora, eis o que eu estou procurando dizer. Todos vocês juntos são um corpo único de Cristo e cada um de vocês é um membro separado e necessário dele. Para fazermos um bolo, precisamos de vários ingredientes. Nesta receita, vamos colocar primeiramente o ovo. O que você tem que fazer para colocar o ovo no bolo? Você tem que quebrar o ovo. Ninguém coloca o ovo com a casca na massa, porque estraga. O ovo representa as pessoas que são endurecidas com relação ao Evangelho e que, para serem colocadas na igreja, precisam ser quebradas. O apóstolo Paulo é um bom exemplo disso. Ele era um homem assim, zeloso, cumpridor da lei, mas muito duro, casca grossa. Perseguiu a igreja, perseguiu os cristãos, mas depois que teve um encontro com Jesus lá a caminho de Damasco, toda a sua dureza, sua casca grossa e o seu orgulho foram quebrados. Se a pessoa não for quebrada, ela entra para a igreja, pode até ser batizada, mas é como colocar um ovo num recipiente, assim com água. Nós vamos ver aqui, colocar o ovo aqui dentro da água. O que aconteceu? O ovo não se mistura com a água. Se ele não for quebrado, ele não vai se misturar com os outros ingredientes. E aí não vai formar uma única coisa, uma massa. E nesta receita nós vamos colocar 5 ovos. Anote aí, 5 ovos. Já colocamos aqui 4. A minha ajudante vai aqui ajudar, vai colocar ali Veja, os 4. E nós vamos quebrar mais este. O ovo precisa ser quebrado. Crente casca grossa também precisa ser quebrado. E vamos acrescentar aqui. Muito bem. Depois vamos para o próximo ingrediente. O açúcar, ele é muito gostoso, mas sozinho enjoa e ainda produz diabetes, vermes, cáries. O açúcar lembra aquelas pessoas que mesmo não sendo crentes são assim boazinhas, são educadas, aparentemente são as melhores até do que os crentes, podemos dizer, né? Na Bíblia fala-se de Cornélio, ele era um homem assim também, muito bonzinho, temente a Deus, mas que ainda não havia nascido de novo. Deus o salvou e o trouxe para a sua igreja. E esse pode ser você. Então, nós vamos colocar aqui o açúcar. O açúcar está aqui já separado. Então, você anotou aí quantas xícaras de açúcar? 2 xícaras de açúcar. E vamos colocar aqui. Mexa os ovos. Vai mexendo os ovos. Vai colocando o açúcar. Bem, enquanto ela continua misturando, nós vamos passar para o próximo ingrediente. Amar
margarina. Margarina já está aqui. Nós vamos colocar 2 colheres de margarina. A margarina, ela lembra aquelas pessoas que são lisas. Escorregam para lá, escorregam para cá. É aquela que evita todos os convites para vir ao culto. Ou vir à igreja, ou à célula. Você convida e ela fala, hoje eu não posso. Talvez outro dia. Quando você chega perto, ela já escorrega para lá, depois escorrega para cá. Mais um dia, Deus alcança essa pessoa e aí ela não larga mais. Então, se você está orando por alguém assim, não desista, continue orando. Vamos colocar a margarina. Aqui são 2 colheres de margarina. Enquanto ela vai batendo, nós já vamos falar do outro ingrediente. O próximo ingrediente é o chocolate. Chocolate muito bonito, cheiroso, é muito gostoso. Faz uma diferença no bolo. Que gostoso. Esse chocolate lembra que na igreja de Jesus há lugar para todo mundo. Independente da cor, da raça, do sexo, do status, seja rico, pobre, todos precisam fazer parte da igreja. Ela está batendo a margarina e nós vamos também colocar o chocolate e vamos batendo. Como é bom ter uma ajudante. Nós vamos continuar a nossa receita, não é? O próximo ingrediente, é o leite. O leite está aqui, ó. Qual é o formato deste leite? Nesta caixa retangular, não é? Muito bem. Eu vou usar nessa receita 1 copo de leite. Qual é o formato do leite? Formato de copo. Leite não tem formato. Não é? O leite lembra aquelas pessoas que não têm convicções. Elas não são firmes, seguem a tudo e a todos. Creem em todas as coisas e acabam não crendo em nada. Mas Jesus pega essas pessoas aqui e as coloca na igreja. E elas passam a ter convicção. Pastora desastrada, vocês sabem, né? Pastor é isso daí. Quando vai pra cozinha também gosta de fazer sujeira. É assim. Então vai mexendo. E essas pessoas, elas passam a ter convicção quando elas têm um encontro com Jesus. Não é um verdadeiro encontro com Jesus. Elas passam a crer nele como seu Salvador e Senhor da sua vida. Muito bem, agora nós vamos para o próximo ingrediente, que é a farinha de trigo. A farinha de trigo, ela não tem gosto de nada, não é verdade? Não tem gosto de nada. Alguém gosta de comer farinha? Só se for aquela farinha torradinha com feijãozinho, alguma coisa, com churrasquinho, e aí tudo bem, mas uma farinha de trigo eu creio que ninguém vai querer comer. Não tem gosto, tá? E ela nos lembra a vida de muitas pessoas que não tem gosto de nada, para quem a vida perdeu o sentido. Jesus certa vez encontrou uma mulher assim, conhecida como mulher samaritana. Sua vida não tinha sentido, era uma mulher solitária, que ia apanhar água sozinha, separada das outras mulheres. Mas um dia, Jesus a encontrou, né? E ofereceu para ela água viva. E a trouxe para junto de si. E ela passou a ter sabor, alegria, paz, muita motivação. Tanto é que saiu correndo para a cidade e foi contar tudo o que Jesus havia feito por ela. Então agora nós vamos colocar também esse tipo de gente no nosso bolo. Tá batendo aí direitinho, tá? Vamos. Então na farinha nós vamos colocar 3 xícaras, não é? 3 xícaras de farinha. Então se vocês anotaram aí o nosso bolo, são 5 ovos, 2 colheres de margarina, 2 xícaras de açúcar, 1 copo de leite e 3 xícaras de farinha.
Muito bem, e o bolo vai saindo. Mas nós temos mais um ingrediente, não é? Além da farinha, nós costumamos também, todo bolo que vai de chocolate, né? A gente costuma pôr uma pitadinha de sal, bem pouquinho, sabe o que é pitadinha de sal? É bem menos que isso aqui, ó. É uma pitadinha de sal que nós colocamos nesse bolo. Não é? Às vezes a gente até esquece dele, né? Mas é importante. Ele tem um sabor muito forte, até intragável. Sozinho é difícil de engolir, né? Pôr sal na boca, só quem tá com a pressão muito baixa, né? Mas quando colocado assim, de pouquinho na comida, ó, realça o sabor. O sal nos lembra aquela pessoa intragável, difícil de engolir, mas Deus ama essas pessoas e as traz para a sua igreja. Mas Deus é muito misericordioso, meus amados, com o nosso pastor, não é? Ele distribui o sal entre várias igrejas, né? E nós só colocamos um pouquinho, senão a igreja fica muito salgada. Então colocamos uma pitadinha de sal. E não podemos também nos esquecer do fermento. O fermento já está aqui, é o pó royal, né? É uma colher de sopa de fermento. E aí você vai colocar este fermento também no bolo por último. Ele é o último, tá? Quanto de fermento nós colocamos? É muito pouco que a gente põe na massa, né? Uma colher de sopa é muito pouco. Porque se a gente colocar demais, a gente sabe o que vai acontecer, né? Então o fermento também nos lembra aquelas pessoas que se julgam pequenas, insignificantes, incapazes aos olhos de Deus, mas Deus pega essas pessoas e as coloca lá na igreja. Por causa delas, a igreja vai crescendo, crescendo, crescendo. Certa vez, Jesus chamou a atenção dos seus discípulos para uma viúva pobre, que deu 2 moedinhas apenas como oferta, enquanto várias pessoas ricas davam quantias bem maiores. Mas foi a oferta daquela senhora que foi registrada nas Escrituras. Às vezes ficamos com vergonha porque temos pouco para ofertar para o Senhor. Mas esse pouco é tudo para Deus, porque é a prova da nossa fidelidade para com Ele. Então nós vamos colocar esse fermento agora no bolo. Isso. Agora nós, para deixar a massa mais lisinha, mais cheinha, nós vamos colocar lá na batedeira, porque a gente já bateu bastante aqui com a colher de pau, mas sempre fica, né, alguma coisa, os carocinhos, olha, a margarina não se desmanchou direito, não é? Então nós vamos usar a batedeira, mesmo sendo barulhenta para nós aqui, a gente vai usar a batedeira. Vejam, tudo misturadinho, já bateu lá na batedeira, que massa ficou, olha, homogênea. Vocês conseguem ver o sal, a margarina, a farinha, o açúcar, tudo aqui? Não, eles estão aqui, com certeza, mas nenhum está em evidência. Eles conservam as suas características, tá? Elas estão no bolo. Sentimos a massa levemente adocicada,
porque o sal realça o sabor, né? Não deixa muito doce, o chocolate dá um sabor gostoso, a farinha a consistência, o leite e a margarina dão a liga, o sabor, os ovos mais leveza para a massa, e eu tenho certeza disso, e creio que você também. O importante para Deus é saber que você está aqui. Não existe bolo sem ingrediente. Da mesma forma, a Bíblia diz que não existe membro sem corpo, como não existe crente sem igreja. Ou você está aqui ou não está. Agora me diga, qual ingrediente é o mais importante no bolo? Nenhum. Todos são importantes. É isso que a Bíblia diz ao afirmar que um membro não pode dizer que não precisa do outro, pois todos têm o mesmo grau de importância. Muito bem, e agora o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar essa massa onde? Na forma. Mas é simplesmente colocar na forma? Não, precisamos untar a forma. Porque se não untarmos a forma, o bolo vai grudar. E você já sabe o que acontece, não é? Então existem muitas igrejas assim, que ficam grudadas entre quatro paredes do templo e não querem sair. Daqui não saio, daqui ninguém me tira, tá? Lembrem-se que Pedro também no Monte de Transfiguração, junto com Tiago e João, também ficaram tão maravilhados com a visão que não queriam sair dali. Ainda bem que a intenção deles não deu certo, senão estávamos fritos. Mas nós não queremos ficar entre as quatro paredes, então nós vamos untar, a forma já está untada. Muito bem, vamos colocar o bolo. Coloca o bolo e aí vamos levar o bolo para o forno. Mas não podemos também esquecer de acender o forno antes na temperatura adequada. Eu já acendi antes de começar a fazer o bolo. Assim, quando a massa, se você coloca a massa lá no forno, ela vai crescendo gradativamente e fica bem assada. Do contrário, queima, fica crua por dentro e ninguém vai querer esse bolo. Também não abra o forno durante o processo, senão ele murcha e abaixa. Pode colocar lá. A igreja também precisa ser colocada sob o fogo do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai gerar transformação na nossa vida, nos levando ao crescimento, à santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Essa transformação vai ocorrendo através do aprendizado, nos grupos de estudo, nos discipulados, através do ouvir, de colocar em prática a palavra. E dessa forma a igreja cresce, frutifica e cumpre o seu papel. Qual é o papel da igreja? De alimentar as pessoas. Qual é o papel do bolo? O bolo, olha, tem uma pessoa assim, um monte de gente aqui lá do outro lado, esperando esse bolo, porque todo mundo quer se alimentar desse bolo. Garanto que quando você estiver na cozinha lá, sua família vai querer também, né? Ou quero comer esse bolo. Então agora nós vamos dar um tempinho para o bolo ficar pronto. Mas a gente sabe que tem um pessoalzinho que é meio apressado, né? Ele demora um pouquinho. E a igreja também é assim, a igreja também demora para crescer, para ficar pronta. Só que tem gente que não quer esperar. Acha que a igreja tem que estar pronta, tem que estar tudo de acordo com as suas expectativas, né? Parece esse pessoal que fica lá na sala. O bolo não está pronto, não. Querem o bolo, né? E tá demorando esse bolo. Nossa, sabe, não tem paciência, né? E muitas vezes na igreja também as pessoas não têm paciência e aí vão embora. Vão embora e agem, e outras pessoas também agem até como criança. Que bom que foi embora, vai sobrar mais pra mim, né? É bem assim. Com isso tem muita gente que fica pulando de igreja em igreja na busca de uma igreja perfeita, pronta. Esquece que nenhuma é perfeita, nenhuma nasce pronta, pois o Espírito de Deus ainda está formando. E quando estiver pronta, Jesus então vai apresentá-la ao Pai sem mácula, sem pecado, sem mancha. Não é verdade? Então nós vamos aguardar o bolo ficar pronto e logo nós vamos mostrar esse bolo para vocês. Uau! Que milagre! Vejam como cresceu esse bolo, ficou bonito. Assim também a igreja quando cresce fica bonita. Agora depois nós vamos tirar da forma, né? A igreja precisa sair da forma e cumprir o seu propósito. Qual a finalidade do bolo depois de pronto? É só para ver? Não, muita gente diz para ver, não. É só para ver, não é para ver não, tá? Vamos lá, o bolo tem a finalidade de alimentar,
Para isso, ele precisa ser saboreado. E tem um monte de gente querendo comer esse bolo, não é? Se nós dissermos, ai que bonitinho, vou guardá-lo, e vai lá e guarda na sua prateleira. Vamos conservar este bolo. O que acontecerá? Ele vai endurecer, vai mofar e nós vamos jogar fora, não é? E o bolo precisa ser consumido, repartido. Tem gente com fome, precisa comer esse bolo. A igreja não existe para os crentes admirarem, mas para as pessoas consumirem. Concluindo, bom, vou fazer mais uma pergunta para você. Será que este bolo é suficiente para todo mundo? Vejam só. Para todo mundo, não. Talvez para minha família dê, mas para todo mundo, não, né? Então isso significa que nós precisamos multiplicar a igreja, fazer mais bolo, multiplicar células, né? Igrejas, né? E vamos colocando igrejas e células onde não tem, para que outros também se alimentem da palavra. Você já foi colocado dentro da igreja? Pertence à igreja de Jesus? Será que agora você pode dizer, eu faço parte da igreja, a igreja somos nós? Você precisa ter a certeza, eu pertenço à igreja de Cristo na face da terra. Eu sou membro do corpo de Cristo. Não importa que tipo de ingrediente você precisa fazer parte da massa. Você não pode continuar ingrediente. É óbvio que ser quebrado, mexido, batido, dói, exige renúncia, mudança, compromisso em ser um bom ingrediente para não estragar o bolo. Mas vale a pena, porque depois de desfrutar desse bolo, que como é maravilhoso. Ficou pronto, vamos levar para a mesa? Pessoal, o bolo está na mesa, vamos comer!